Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos aí à palestra, mais uma Campus Party. Infelizmente estamos aí online, né? Mas vamos aproveitar o máximo que der aí do evento, muito bacana. Então, nessa minha palestra aqui eu vou falar um pouco aí do projeto Franzininho, tá? A gente vai falar um pouco aí do que a gente vem fazendo aí na questão de comunidade, né? Voltado aí mais para educação e também de um projeto colaborativo open source, tá? Então vamos lá, 25 minutos aqui para a gente conversar rapidinho. Fiquem à vontade aí para mandar dúvidas, comentários. Vou estar aqui tentando responder o máximo que eu puder, tá joia? Então, só rapidinho, eu sou o Fábio Souza, tenho formação aí em engenharia elétrica, atuo como professor, como maker, como empreendedor também no Embarcados e também no Franzininho, que é uma iniciativa aí open source, né, onde a gente trabalha bastante com a comunidade, que é o foco aqui da nossa conversa, tá joia? Então, tem aí o meu site, fabiosouza.org, para quem quiser, né, ver mais detalhes, entrar em contato aí, fiquem à vontade, tá joia? Então, vamos só dar um contexto aqui em relação a como que o projeto começou, né, lá em 2013, depois de eu ter me formado, né, em engenharia, eu iniciei um projeto onde a gente trabalhava com capacitação, né, de pessoas, né, no caso aí no foco em programação de microcontroladores. Então a gente trabalhava com desenvolvimento de hardware e também com a capacitação técnica, né? Então dava aulas, né, oficinas, treinamentos para o pessoal. E naquela ocasião a gente trabalhava bastante com microcontroladores PIC e estava iniciando também ali com Arduino. Então esse projeto foi feito em 2013, a gente trabalhou em 2013, 2014, mas aí a gente acabou, né, não conseguindo se consolidar e aí a gente parou esse projeto. Porém, né, eu vim testando bastante coisas, né, desde que eu vi lá a possibilidade do Arduino e tal, né, de também necessidade do público de estar trabalhando ali com microcontroladores. E aí em 2016 tive a oportunidade de fazer uma palestra no Arduino Day em São Paulo. E aí, para aquela ocasião, né, eu fiz uma plaquinha chamada Franzino, onde a proposta era mostrar que dava-se para trabalhar com hardware, né, conforme a sua necessidade. Então, eu fiz um hardware simplista, né, baseado no Arduino Uno, até o design, ali, o footprint é bem similar, porém usando poucos componentes, mais ali o básico para o microcontrolador funcionar. E aí nessa iniciativa, né, a gente conseguiu trazer a conversa do open source, open hardware, para mais perto da comunidade, né, focando no hardware. Então aí a gente, com essa placa, em 2017, teve a possibilidade de fazer uma oficina de soldagem. Então, foram montadas 30 placas Franzino na Campus Party 2017, em São Paulo. E nessa ocasião, a gente viu que tinha um público ali bem interessado, né, e precisando, né, de uma capacitação nessa área de, né, conhecer os componentes, né, colocar os componentes de uma forma organizada, né, para o circuito funcionar, e aí sim fazer a soldagem e tal. Então, a gente trouxe essa abordagem, né, na primeira iniciativa que eu trabalhei, foi nessa ocasião aí, onde a gente tinha 30 placas e muitas pessoas soldaram aí sua primeira placa Arduino. E aí, né, em 2017 também, a gente estava trabalhando na organização do Arduino Day São Paulo, né, que estava em conjunto com a prefeitura e algumas empresas, né, e aí naquela ocasião, o Thales Antunes, né, ele teve a sacada, vamos fazer uma placa, né, também de soldar o seu próprio Arduino, porém uma placa pequena, né, e aí a gente sentou lá, teve algumas ideias, aí eu vim para casa, desenhei, cheguei nesse hardware aí, e a gente chegou nessa concepção de uma placa pequena, né, compatível com o Arduino, mas que as pessoas pudessem soldar ali no dia, tá? Então nasceu aí a placa, eu pedi permissão para eles para batizar de Franzininho, seguindo ali aquela sequência da placa Franzino, né? E aí, de lá, o projeto Franzininho nasceu, e ele nasceu já com a filosofia de ser open hardware, né? Assim como a Franzino, a gente tinha já essa questão da conversa do open hardware, está em evidência, né? Então, o que é um open hardware? É um projeto, né, que está disponibilizado ao público para que qualquer um possa estudar, modificar, construir, distribuir e até mesmo vender esse hardware. Então, nossa proposta com o projeto Franzininho foi ressaltar, né, essa importância do open hardware, né, toda a comunidade aí, tanto na parte de educação quanto também em diversos projetos aí, modelos de negócio, o open hardware se encaixa. E aí, como o projeto ele era open hardware, né, no Arduino Day 2017, né, o projeto ele foi disponibilizado para que todos os técnicos ali dos laboratórios, dos Fab Labs livres, pudessem baixar os arquivos e reproduzir
as oficinas, né, nos Fab Labs conforme a técnica que eles melhor, né, estavam ali capacitados. Então, alguns fizeram com CNC, outros fizeram com corrosão, né, método de corrosão. Então, nessa ocasião, 300 placas franzininho do it yourself, né, que foi batizado aí, foram montadas por pessoas de diversas idades, com capacidades diferentes, e aí começou aí a gente ter essa parte aí de soldagem oficinas, né? No caso foi uma oficina focada somente para o Arduino Day, mas tinha uma possibilidade de fazer mais oficinas pelo Brasil. E aí, em maio, eu resolvi fazer um lote de placas aí da Franzininho do It Yourself, porém com acabamento mais industrializado. E aí, nessa ocasião, a gente fez uma compra coletiva na comunidade, né? Então foi aberto, né, informalmente, não foi aberto nenhum catarse, nenhuma forma de crowdfunding, foi somente ali nos amigos, em volta, né, nas redes sociais, a gente conseguiu fazer um pedido de 600 placas da Franzininho do It Yourself, no caso só PCB, né, sem os componentes, que possibilitava aí que a gente fizesse oficinas de solda de uma forma mais estável, né, com a placa no acabamento, nesse tipo de acabamento aqui, né, mais caseiro, dá muito curto-circuito e tal. Então, com esse acabamento industrial, a gente possibilitava aí, ter soldagens e o sucesso da soldagem ser mais garantido. Então, com essas 600 placas, a gente distribuiu placas para o Brasil todo. Muita gente começou a ter contato com solda aí nessas oficinas que foram feitas em escolas, em hackerspaces, em makerspaces. Nossa, foi feito soldagem em diversas localidades, inclusive em eventos como a Campus Party. Então, a gente veio rodando aí diversos eventos. Depois eu vou mostrar para vocês aí algumas fotos dos eventos. Mas, o que aconteceu? Durante todo o ano de 2017, né, a gente trabalhou ali com aquela versão. Infelizmente, ali para ter um bom contato na USB, precisaria que o corte da CNC fosse bem preciso, né? E também a espessura da placa tinha 2,4 milímetros. Caso não fosse atendido nenhuma desses requisitos, a placa ia dar mau contato, não ia conectar direito na USB. Então, aconteceu que no final de 2018, a gente fez essa nova versão, né, do projeto, uma placa que vinha com conector agora, né? Então tem a possibilidade de você soldar o conector, e também foi melhorado um pouco o design, possibilitando que pessoas que fizessem, né, a placa de forma caseira tivessem mais sucesso também, não precisasse comprar uma placa com uma espessura de 2,4, poderia comprar a espessura convencional, que é 1,6, e aí ter a montagem. Então, a gente veio com essa abordagem de soldar, né, programar e compartilhar. Então, as pessoas soldavam sua placa Arduino, depois de finalizar a soldagem, elas partiam para a programação das suas aplicações, e também a gente incentivava bastante o compartilhamento. Então, com toda essa comunidade em volta, foi criado bastante materiais, bastante projetos que ficaram disponíveis para que outras pessoas pudessem replicar. E aí, só para ter ideia, né, quem ainda não conhece o que é uma soldagem de uma placa Franzininho, aqui tem um vídeo rapidinho mostrando, né, a gente vai encaixando todos os componentes, no caso aí está encaixando a tecla, encaixa na placa, né? Então a placa vem furada já com, né, a posição dos componentes, você vira e aí faz a soldagem do stand. Então são poucos componentes, mas no final da soldagem dessa placa você tem um Arduino que você pode aplicar e fazer um projetinho bacana, tá? Então a proposta era essa. Não é nada diferencial do que já tem no mercado, o diferencial mesmo está nessas oficinas, na forma de aplicar. Em muitos casos, né, as oficinas de franzininho, elas dependem, né, de um tempo maior, né, para você fazer a soldagem. Então a gente viu que em alguns eventos a gente não tinha um slot muito grande, né, de 3 horas, e aí em alguns slots que ficavam pequenos, ficava muito rápido ali para soldar. Então a gente veio fazendo outras versões, no caso aí o BED, uma placa de soldar, porém não tem programação, ela é soldada em 30 minutos, já é suficiente para soldar essa placa, ela vem aí, né, bem simplesinha, e o projeto também é open source, está disponível para quem quiser replicar. A gente fez algumas versões, algumas variações dele, e aí fez diversas oficinas, né? E aí uma outra necessidade que veio do projeto Franzininho, né, que foi muito solicitado, foi a parte de acesso, né, para crianças, né? Como a gente trabalhava muito com solda, somente a placa soldada que dava para uma criança usar. Porém, né, o foco ali da Franzininho do It Yourself, a parte, né, mais interessante às vezes do processo, estava na soldagem, você criar. Então a Diana pediu para eu fazer uma placa, algum projeto que fizesse ali a parte de interação com as crianças, e aí a gente chegou nessa parte do FranzMake,
que é um projeto que interage com os diversos, né? No caso aí, esse daí é uma fruta, né? Então, você consegue interagir com o computador, né, fazer comandos para o computador através de frutas, e aí dá para criar muitas coisas. Por exemplo, ela criou também aqui um radinho, e aí faz essa interação com o Scratch. Então dá para fazer muita coisa, e a partir desse momento a gente começou a olhar também para as crianças, né, as pessoas mais introdutórias, para ter esse contato aí com a parte de pensamento computacional, a parte de introdução, né, desenvolvimento da criatividade ali, usando um componente eletrônico, computador. Então ela começou a trabalhar bastante nisso. Então, assim a gente começou a abrir algumas frentes de trabalho do projeto Franzininho. Então, fomos testando diversas placas, né? Depois até eu vou mostrar as placas mais recentes daqui a pouco, mas a gente veio testando diversas possibilidades para que a gente pudesse chegar numa solução que atendesse tanto o público maker, né, que está precisando ali de recursos para fazer suas aplicações, mas também que desse suporte para os iniciantes, professores, a fazerem aplicações ali junto com seus alunos, não somente focando na parte técnica, mas sim desenvolver outras habilidades, né, como foi o caso ali do FranzMake. Ali na esquerda maior tem o FranzBoy, tá? E outras placas a gente foi testando. Muitas delas a gente só fez um lote para teste, né? Então a comunidade mais em volta do projeto teve acesso a poder usar, montar essas placas, e outras, né, como a Franzininho Do It Yourself e o FranzMake, já estão mais consolidadas e já disponíveis. Mas todos os projetos eles são open hardware, open source, e se você quiser replicar ele está lá na documentação da Franzininho, você pode usar. Então a gente segue essa filosofia aí. Impactando, né? Então a gente veio impactando, né? O projeto Franzininho ele teve uma importância grande aí em diversas frentes, né? E uma delas foram nos eventos onde a gente conseguiu incentivar pessoas a olharem para o hardware, para montar sua placa, né? De forma bacana. Essa imagem aí do Arduino Day São Paulo, mas a gente rodou em 2018, 2019, muitas Campus Party, né? Fazendo aí oficinas, né? Então, no caso aí dessa imagem, foi o recorde de montagem de Franzininho, então com o apoio aí da Campus Party, junto com as empresas apoiadoras do evento, a gente conseguiu ter 150 kits foram montados nessa ocasião lá em Rondônia, né? Então foi o recorde, muitas pessoas puderam ali soldar, puderam depois programar, a gente fez oficina todos os dias na Campus, foi muito bacana, e aí foi uma experiência incrível, assim, tanto para nós quanto para os participantes da Campus. Foi incrível, não tem nem palavras para dizer. E nessa ocasião, a gente fez também uma parceria com o Case Monstro, né? Onde a gente, né, as pessoas que participavam ali da oficina da Franzininho levavam sua placa montada para participar da oficina de chão. Então o pessoal montou do zero o projeto, realmente assim do zero, como pegaram os componentes separados, foram montando, e aí tem alguns exemplos de projetos que foram apresentados, né? E provavelmente aí também já está o vencedor aí que ganhou o prêmio aí para a edição de São Paulo, né? Então foi muito bacana essa experiência, e naquela ocasião também a gente teve, né, um convite para participar do espaço lá de educação, né? Onde a gente fez uma oficina com as crianças na soldagem, né? Lógico que nessa ocasião a gente pediu para que os pais participaram para ter a segurança, mas foi bem bacana, a gente recebeu bastante feedback aí da criançada em relação, né, à oficina, e também, né, o que eles achavam da eletrônica, né, o que eles queriam construir. Então foi bem bacana essa experiência da gente poder fazer essa oficina com as crianças. Como eu disse, a gente não focava, né, nas crianças com essa placa Franzininho Do It Yourself, mas pelo nome ser Franzininho, talvez, né, a gente acabou recebendo muita demanda aí de crianças, né, a parte de início, para poder fazer oficinas. Aí a gente foi trabalhar mais em aplicações, né, com eles, desenvolvendo outras habilidades, não a parte técnica de soldagem, conhecer a eletrônica, e sim a parte, né, de habilidades socioemocionais e também algumas outras, né, competências ali alinhadas com a BNCC. Então, a gente veio rodando aí o Brasil, também teve uma ocasião bem bacana assim para nós do projeto, que foi a participação na Maker Faire e receber, né, essa homenagem aí de um projeto de destaque, né, da Maker Faire que aconteceu no Rio. Então foi bem bacana. E a gente veio trabalhando, no caso aí, com a Diana, né, focando mais na parte pedagógica, ela veio trabalhando bastante nessas oficinas com as crianças, né? Então trazendo as crianças para criar jogos, né? Mas não somente criar o jogo ali no computador, ela também, né, incentiva bastante
essa parte de criação do seu controle externo, da sua interação externa. Então, ter formas diferenciadas, né, e criativas de você fazer interação com o computador, não somente pelo teclado ou mouse, né? Então, com essa interface aí do FransMake, que possui aí 4 teclas de entrada, né, vamos dizer, essas teclas podem ser frutas, pessoas, legumes, né? Ela pode fazer interação aí diversa. No caso ali, na foto aí, foi feito um joguinho com Scratch e depois eles fizeram o controle, né, usando ali papelão, usaram papel alumínio, né? Então fizeram o controlinho ali customizado. Foi bem bacana essa experiência em um evento também. Então a gente veio experimentando aí desde agora do público mais iniciante, crianças do fundamental, até aplicações de engenharia, né? Então a gente tem uma grande gama e conseguimos impactar muitas pessoas. A gente teve bastante feedback de adolescentes que resolveram estudar o curso técnico e também que resolveram fazer o vestibular para engenharia, para a área de tecnologia, depois de fazer as oficinas, depois de montar um projeto. Então isso foi bem bacana assim para o projeto, né, como feedback. E aí lá, né, em 2019, 2020 a gente parou de fazer as oficinas, mas a gente fez um apanhado aí, né, de quantas placas a gente conseguiu montar no Brasil, sendo como o projeto é open source, a gente não tem o controle total do projeto, mas essa é a filosofia mesmo do projeto, mas a gente tem assim de noção, né, tanto com os fornecedores de placas nacionais que já deram esses números para a gente, quanto oficinas que a gente, né, participou e soldou, foram mais de 2.500 placas feitas aí em eventos, em diversas, né, ocasiões aí. Então, mais de 200 oficinas também realizadas e praticamente aí quase todos os estados do Brasil. Então, São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Paraná, Bahia, Mato Grosso, Pernambuco, Rio Grande do Norte, Ceará, Santa Catarina, Rondônia e Distrito Federal, nós já estivemos, né, muitas vezes nós presencialmente do projeto, mas também muitas vezes a comunidade, então professores, alunos que fizeram, né, oficinas, fizeram oficinas dentro de escolas, fizeram oficinas dentro de eventos, e sim. E aí a FransMake, que foi uma placa que a gente fez mais para teste, né, então nessa versão, como ela tem uma aplicação bem específica, né, a gente acabou produzindo, né, ela não tem como comprar ela hoje, mas a gente acabou produzindo um lote e foram mais de 200 placas também vendidas, disponibilizadas aí para o público trabalhar, no caso aí mais o público de professores e também trabalhando com crianças, tá? Então, esses foram os números que a gente conseguiu levantar de 2017 até 2019, né, considerando 17 a 19 aí, as oficinas que a gente trabalhou. 2020 foi um ano que a gente ficou parado, né, não parado assim de oficinas, mas a gente começou a trabalhar bastante na forma online, né, com outras formas de levar o conteúdo. Infelizmente a Solda a gente não fez nenhuma oficina por depender assim de recursos, de espaço, né? Mas a gente veio trabalhando de outra forma, inclusive serviu para a gente dar uma parada, uma respirada e dar uma pensada no rumo do projeto, tá? Então, o próximo passo aí do projeto, a gente em 2020 fez uma versão aí que a gente considera que vai ser o próximo passo, né, do projeto Franzininho, que é a Franzininho Wi-Fi, né? Nessa ocasião foi chamada com esse nome, tá? A gente fez um hardware simples, mas com foco em testar o microcontrolador-alvo, que nesse caso aí tem bastante recurso de memória e também comunicação Wi-Fi. Né, esse hardware, ele está na versão Developer Edition, tá? Então é uma versão mais para desenvolvedores. A gente conseguiu montar algumas placas, disponibilizar para a comunidade, e agora no mês de setembro nós vamos ter uma novidade bacana para toda a comunidade. A gente vai conseguir fazer um lote maior e vai ter uma promoção aí para chegar nas pessoas sem custo essa placa. Então a gente vem trabalhando nesse projeto, tá? Então a gente tem bastante recurso para explorar, além do Wi-Fi, mas tem muitas possibilidades, onde a gente veio trabalhando bastante em ferramentas, tá? Então a gente hoje consegue já programar a Franzininho Wi-Fi com CircuitPython, que é uma versão do Python para microcontroladores, tá? Então ela já está disponível lá no projeto CircuitPython, a gente foi aceito, né? O projeto CircuitPython é uma versão aí
do MicroPython mantida pela Adafruit, então a gente mandou por request e aceitaram. Então, se você hoje quer fazer a atualização da sua franzininho, é só chegar no site CircuitPython e baixar o binário mais atualizado, pois ele já está sendo mantido pelo projeto, tá? Então isso foi um passo muito legal, porque geralmente, né, o que acontece? A gente pega projetos de fora e traz para dentro. Agora, o legal é que a gente colocou o nosso projeto feito no Brasil, lá na gringa, e o pessoal tá mantendo, então isso é muito legal, muito bacana mesmo. Então, isso foi um passo bem motivador para a gente esse ano, né? A comunidade veio trabalhando assim bem forte, e agora a gente recentemente também tem 2 simuladores aí que suportam a franzininho do it yourself. Então, o primeiro, o PixinLab, que é um simulador para microcontroladores no Brasil, tá? Então, o professor Luiz Cláudio mantém esse projeto, e aí foi uma iniciativa da comunidade franzininho, o Felipe integrar o projeto aí no PixinLab, e o outro simulador, que já é um simulador mantido por um israelense, né, mas com a comunidade também open source, inclusive tem o Anderson, que é um brasileiro e ajuda na manutenção desse projeto. O OQE também está disponível aí para você simular franzininho. Então, hoje, mesmo, né, que a pessoa não tem a franzininho do it yourself em mãos, é possível aproveitar as nossas experiências, né, os nossos materiais para fazer a simulação, tá? Então, isso foi um passo assim muito legal, que deu uma força enorme para o projeto, e foram contribuições aí de pessoas da comunidade. Então tá muito legal essa comunidade, a gente agradece muito aí, a comunidade franzininho só dá orgulho pra gente, né? E aí a gente vem, né, nessa filosofia de compartilhar, a gente está trabalhando, né, a parte mais difícil do projeto nem está na parte técnica, e sim em como construir a documentação de uma forma que as pessoas possam consumir, né, esse conteúdo de uma forma bacana. Então, a gente incentiva muito aí a comunidade a compartilhar, a gente já tem recebido bastante compartilhamento, né, bastante contribuições, e esperamos, assim, nós acreditamos muito que a evolução da educação no nosso país, ela parte também da parte de compartilhamento, mas o compartilhamento, né, a gente incentiva que as pessoas deixem disponível para que outras pessoas possam aproveitar aquele material para reproduzir. Então, o que a gente deixa de incentivo é que deixe os fontes, deixe a documentação aberta, os materiais abertos para que possam ser replicados, tá? Então, a filosofia do franzininho é esse incentivo. Então, legal, a gente pode divulgar fotos na rede social do nosso projeto, mas compartilhar mesmo de verdade, a gente acredita muito que é compartilhar a experiência de uma forma que a pessoa possa entender como foi feito e que ela possa reproduzir, tá? E então a gente tem aí, né, diversas formas que você pode trabalhar, ajudar na comunidade, né? Então, através de fazer novas placas, ferramentas de programação em blocos, que é uma área que a gente está explorando também, exemplos, documentação, e também, né, dá para trabalhar em workshop e hands-ons, tá? E é isso, eu vou deixar aqui 2 minutos para pergunta, tá? Se alguém tiver alguma perguntinha aí para a gente responder rapidinho, tá? Aqui tem os nossos links. Então você pode encontrar Franzininho aí nas redes sociais, @Franzininho, e também o meu contato aí, @fabiosouza.io. Tem bastante conteúdo, a gente produz muito, né? E acredita muito que esse compartilhamento vai ajudar no nosso país, né? É uma forma que a gente retribui para a comunidade, uma forma bem bacana. Fica um incentivo também para quem ainda não participa da comunidade, venha participar com a gente. A gente hoje está no Discord, tá? Então o Discord é um grupo bem bacana aí, e disponível aí para todos, né, virem conversar. Então tá aí, tem aí também o QR Code, e deixa eu ver aqui se eu finalizar, se ninguém tiver dúvidas, não apareceu nenhuma dúvida aqui, tá? Eu agradeço pela oportunidade de estar participando aqui, e qualquer dúvida nós estamos aí na comunidade, é fácil de achar a gente, tá joia, pessoal? Bom evento para vocês e obrigado mesmo aí por essa oportunidade de falar aqui sobre o projeto Franzininho. Valeu!